Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de projetos de redistribuição. Hoje a gente vai ver um pouco sobre os principais equipamentos, não só equipamentos, né, mas alguns componentes importantes aí no sistema de distribuição de energia elétrica. Tá? A gente é bastante acostumado, né, a visualizar esses equipamentos e hoje a gente vai se familiarizar um pouco mais, tá, com esses componentes, né, do sistema de distribuição. Tá? Bom, um dos principais componentes, por isso que eu digo não só equipamentos, né, mas componentes do sistema de distribuição são os isoladores, tá? Vou mostrar um pouco aqui alguns isoladores utilizados tanto para a rede nua também quanto para a rede compacta, tá? Protegida. Então esse isolador é esse componente, né, essa peça capaz de isolar o cabo, né, a fiação da estrutura, né, do poste, tá? Então ele tem essa capacidade de isolar e de manter isolado. Mas nem todo isolamento é perfeito, não é isso? Ele tem um limite, tá? Então você tem, por exemplo, esse isolador aqui no qual você tem uma fase, né? Digamos, o isolador ele está ali sob ensaio, tá? Só para você ver aqui como a gente está falando, né? Tem um limite elétrico, né? Um nível de tensão que ele suporta. Descargas também, a atmosfera ele também suporta, né? Mas obviamente tem um limite, tá? E aí você pode perceber essa fuga de tensão, né? Esse arco, essas descargas elétricas aqui que podem saltar de um isolador desse, por exemplo, tá? Então é algo que você tem que visualizar e ter noção daquele tipo de isolador que você vai utilizar. Né? Qual o nível de isolamento? Se é um isolamento de 15 kV, outro isolamento de 44 kV, enfim. Vai depender do tipo de tensão no qual que você quer, obviamente, né? Manter isolado. Então você tem aqui, por exemplo, o orifício da haste de sustentação, né? O berço, que é a base do condutor. Esses isoladores eles podem ser porcelana, de vidro, tá? Depende do local também que você vai utilizá-los, tá legal? Na baixa tensão, né, você tem isoladores aqui de porcelana, né, por exemplo, para amarrar, né, a rede secundária, tá? Isso é aqui no caso a utilização de cintas para portes circulares, né, mas também você pode utilizar parafusos, tá? Para porte duplo T. Então você tem aqui um isolador tipo porcelana, né? Você percebe todo o formato aqui de construção dele, né? Você tem umas bordas aqui que a gente chama de saias, tá? A base, né? Então, como a gente falou, né? Vidro, porcelana, também outros tipos também que a gente vai ver de polimétrico, né? Perceba a diferença, né? Só pelo tipo de isolador você dá para perceber, ter uma ideia do nível de tensão que está ali passando naquele poste, né? Por exemplo, você percebe que um isolador de pino 34,5 kV, multicorpo, ele possui uma saia, né? Uma saia bem maior do que um isolador de pino de 15 kV monocorpo, né? Então você pode, visualmente é fácil de você perceber isso. Às vezes a gente olha para a posteação, né? Para o fio e não sabe, obviamente, né? Não tem como saber qual é o nível de tensão que aquele poste está, que aquela rede, né, está tendo, né? Então, você olhando muitas vezes para o formato do isolador, você consegue tirar uma noção. Claro que não é algo 100%, por quê? Porque pode ter uma rede em 34, uma rede isolada em 34,5, mas energizada em 3,8, tá? Então pode acontecer isso. Mas em geral, né, você sabendo que, por exemplo, olhando para uma posteação dessa, né, no qual aqui, em cima você tem um tipo de isolador, embaixo você tem outro, então já pode matar, então tem dois níveis de tensão ali, né? Aqui embaixo, no caso, por exemplo, eu posso ter um nível de tensão até 15 kV, aí pode ser, por exemplo, 13,8, né? Se você tiver só um fio, já vai para o parte monofásica de 3,8, dá 7,97 kV, tá? Então você tem essas variações aí. E um isolador um pouco maior, você já tem um nível de tensão, obviamente, um pouco maior. No caso aqui, um nível de tensão de 34,5 kV, tá? Então, visualmente, facilita você identificar
qual é o nível de tensão de acordo com o isolador. Aí você tem também isoladores, no caso aqueles são isoladores de pino, né? E esse aqui são isoladores de disco, tá? Lembram das estruturas de passagem, né? N1, N2, né? Elas utilizam isoladores de pino. Aqui nas estruturas de amarração já são isoladores de disco, tá? No qual você utiliza para fazer essa cadeia de isoladores, tá legal? Então, você também pode ter tipos, né? Isolador de disco, isolador de vidro. Alguns são utilizados, por exemplo, em áreas litorâneas, né? Ou outros não. Por exemplo, o isolador de vidro já pode ser utilizado em áreas litorâneas, tá? Você tem isoladores tipo polimérico, né? Para redes compactas, tá legal? Então, tudo depende da forma. Claro que o objetivo aqui da aula não é esmiuçar todo o conteúdo sobre esse tipo de componente, né? Vocês vão aprofundar ele posteriormente, tá? Mas é apenas mostrar para vocês que existem essas diferenciações. Um componente muito conhecido aí de todo mundo, né? É a questão da chave fusível com o elo fusível, tá? Então você tem tipos de chaves diferentes, que eu vou mostrar alguns tipos para vocês aqui, tá? Que alguns são utilizados nas redes de distribuição, né, durante toda a rede de distribuição, distribuídas, né, entre várias partes do sistema, ou também utilizados dentro das subestações, sejam elas de força ou subestações de distribuição. Tá? Então, por exemplo, um isolador, uma chave fusível dessa aqui, ó, que a gente chama, né, chave fusível isolador de corpo único. Tá? Você percebe aqui que ela realmente tem um corpo único, né, tanto no terminal de fonte, tá, ligada, né, através de um elo fusível, né, e o porta fusível, né, o elo está dentro do porta fusível, tá? E aí do outro lado você tem aqui o terminal de carga. Então você tem um isolador aqui que a gente chama de isolador de corpo único, tá? Isso geralmente é utilizado para correntes menores que 200 amperes. Tá? À medida que vai aumentando a corrente, também você vai modificando o tipo de estrutura da chave fusível. Como por exemplo, aqui você tem já chaves tipo chave fusível, né? Tipo pedestal aqui até 25 kV, né? Então para tensões um pouco maiores, 22 kV, por exemplo. Que aí você não tem mais o corpo único, né? Percebam que você tem agora um isolador de um lado, isolador do outro, né? Pedestal. E aqui no meio você tem o elo com o porta fusível, tá? Então já é utilizado aqui de outra forma, dependendo, obviamente, do nível de tensão, tá? Você tem também chave fusível tipo pedestal até 69 kV, também 69 é considerado distribuição ainda, tá? É uma subtransmissão, uma subdistribuição, né? E aí você também percebe a maior quantidade de isoladores, porque também aumenta o nível de tensão, é uma coisa que você pode identificar. Aqui é um tipo chamado chave fusível religadora, no qual você tem um funcionamento de 3 aberturas aqui, vamos dizer, né? Que uma, quando queima, energiza a outra, né? Se o curto-circuito persistir, ela vai e cai e liga a outra. Se persistir novamente, aí ela cai e desliga de vez. Aí tem que geralmente é utilizado para curto-circuitos de caráter bastante transitório, né? Porque se cai um elo, né? Quebra um elo e liga a outra chave, né? Com outro elo, geralmente tem-se a ideia que foi para atender, sei lá, algum momento, né? Alguma falta transitória. Mas você coloca, obviamente, para regiões aqui, por exemplo, zonas rurais, né? Regiões aqui que você tem um alto índice de descarga ou de faltas transitórias, tá? Então, pode ser utilizado para isso também. Tem até alguns funcionamentos, né, na internet, aí, se você quiser caçar, depois você pode achar aqui como é que se faz a correta manobra aqui dessas chaves religadoras, tá? Chave fusível religadora. Você tem a chave fusível Thunder, né, com um seccionador unipolar, né? Percebo que a abertura dela, ela tem uma abertura aqui central, né? Por isso que a gente chama a chave Thunder, tá? E aí você pode utilizar ela, né, em conjunto aqui com o religador, tá? Então você tem essas possibilidades aqui, geralmente utilizado também para dentro de subestações de distribuição, tá?
Não sei se vocês perceberam, mas nós temos bases diferentes aqui para chaves fusíveis, né? Aquela unicorpo, né? Então você tem base tipo C, tá? Não sei se eu coloquei aqui, mas você tem tipos de bases diferentes, tá legal? Então é só para você perceber essas diferenças, tá? Perceba aqui como é que são os detalhes aqui das chaves fusíveis, dos elos, né? No caso aqui é o porta fusível, tá? Que vai passar por dentro do elo, tá legal? Então você tem também vários tipos de elos, que aí depende também do nível de curto-circuito, nível de proteção que você quer colocar, tá? Na disciplina de distribuição você acaba vendo isso aí. Aliás, na disciplina de proteção, tá? Então você tem aqui um elo fusível, tá? Que esse elo aqui é o que vai para dentro, né? Esse aqui também, que vai para dentro lá do porta fusível, tá? Muitas vezes você encontra até estruturas assim, mas não é o ideal, né? A gente chama aqui de peada, tá? Por quê? Porque não tem um porta fusível, né? E é importante o elo estar dentro do porta fusível, tá? Primeiro para proteger, né? Qualquer tipo de toque acidental aqui, né? Uma árvore, um galho, alguma coisa desse tipo. E segundo também para extinguir o arco, né? Que se dá quando se quebra isso aqui, extinguir o arco elétrico, né? As partículas que se queimaram, né, e acabam indo para o ar. Então, enfim, é algo importante que você tem que se utilizar o porta fusível dentro o elo fusível dentro do porta fusível, tá legal? Então é importante isso. Outro equipamento, tá, muito importante é o para-raio, né, o para-raio de distribuição. Nesse caso aqui ele pode estar colocado aqui, ó, em madeira, né, ou cruzeta de concreto. E aqui, no caso, é um para-raio utilizado muito para redes de proteção, redes compactas, né? Um para-raio com corpo polimérico. Tá? Então você percebe visualmente a diferença. Tá? Então esse equipamentozinho aqui que fica próximo ao transformador, né, são os para-raios. Né? Você percebe que tem a diferença aqui, ó, entre a chave fusível, tá? São 3 chaves fusíveis, sistema trifásico, claro. O para-raios, né, e o transformador. Tá? Então geralmente o para-raios é utilizado próximo ao transformador. Por quê? Ora, quando a ideia, né, é o seguinte, é proteger quem está conectado a baixa tensão, a princípio, né? Então a grande maioria dos consumidores estão conectados na baixa tensão. Outros estão conectados na média tensão, mas a grande maioria está na baixa tensão. Então, caso um raio caia na rede, né, esse para-raio ele tem a propriedade de se, vamos dizer assim, de curto-circuitar, né? E aí quando ele curto-circuita, ele oferece um caminho alternativo para esse raio, né? Então o raio vem aqui, aí ele se curto-circuita aqui e oferece um caminho alternativo para a Terra, para esse raio, né, se extinguir, tá legal? Então essa é a função mais ou menos dele. Obviamente você tem os transformadores de distribuição, tem muitos e muitos tipos, tá? Mas basicamente aqui você tem os monofásicos, né? O MRT, você percebe aqui que você tem uma fase. MRT é monofilar com retorno pela Terra, tá? Que é diferente de monofásico. Monofásico eu posso ter uma fase, né? Uma fase e um neutro, de ser monofásico, né? Ou uma fase só com retorno pela Terra, no caso desse tipo aqui, MRT, tá? Você tem transformadores bifásicos, né, com 2 fases mesmo, tá? E a saída aqui, ó, aqui você tem a entrada de média tensão e aqui a parte de baixa tensão. Aqui a mesma coisa, a entrada de média tensão e aqui embaixo aqui a parte de baixa tensão, a saída. E o trifásico, né, que aí você tem uma estrutura um pouco mais complexa, né, no qual você tem aqui as buchas do primário, né, e aqui embaixo as buchas do secundário. Então vocês têm as 3 fases, né, fase A, B, C ou RST. E aqui embaixo você tem o neutro, né? Geralmente é o X0, tá? O neutro. X1, X2, X3, que são as 3 fases, né? Os terminais aqui de baixa tensão, tá? Também não vou entrar muito em detalhes, vocês devem ter visto isso lá em máquinas. Transformadores para subestações blindadas, né? Um pouco mais complicadas aqui, um pouco mais complexas. Transformadores para sistemas subterrâneos, já exigem um nível de isolação um pouco maior, né? Sistemas de refrigeração também mais densos. Transformadores a seco, tá? Então, por exemplo, ele é bastante utilizado para locais que eu não posso utilizar o óleo, né, isolante. Também utilizado para regiões, né, locais
que eu tenho pavimentos, tá? Então depende da aplicação. Aqui é mais ou menos a composição do núcleo do transformador, né? Aberto, no caso, transformador trifásico, tá? Como é que se dá, né? Como é que se visualiza, né? A localização aqui do núcleo do transformador com a carcaça, né? Essa aqui são as aletas, correto? Servem para facilitar o resfriamento do óleo isolante que está dentro aí da carcaça, né? E o núcleo está imerso dentro desse óleo, legal? Você também tem outro tipo de equipamento bastante utilizado aqui, que no caso são os bancos capacitores. Nesse caso aqui, bancos capacitores em subestações, legal? Se der tempo eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente faz a correção do banco, né, de um fator de potência utilizando bancos capacitores aí de subestações. Ou em um consumidor em geral, tá? Então você tem bancos capacitores aqui montados na vertical, bancos capacitores aqui montados na horizontal, né? Perceba a diferença de um para o outro. E aqui são diversas e diversas células capacitivas que você pode encontrar aí também, elas espalhadas no sistema de distribuição, na rede lá de distribuição de energia. Outro equipamento bastante utilizado que você pode passar a visualizar por aí é o regulador de tensão. Como o próprio nome está falando, ele serve para a gente regular, né? Dar uma regulação no nível de tensão. Tá? Dependendo da configuração que ele esteja, estrela ou triângulo, ele dá 10% de regulação ou 15% de regulação. 10% se ele estiver na configuração estrela e 15% se ele estiver na configuração triângulo. Tá? Mas aí também depende qual o nível de tensão que você vai colocar, porque alguns aceitam alguma configuração e outros não aceitam. Enfim, depende também do tipo de configuração que você vai colocar, mas isso é o regulador de tensão, tá? Você tem um conjunto, né? Não é só o regulador, você tem um conjunto aqui de bancos reguladores. No caso aqui você tem as 3 células, né? Uma para cada fase. Você tem as chaves seccionadoras para permitir aqui a conexão, né? Em estrela, triângulo, enfim, desses reguladores, tá? Você tem alguns conjuntos aqui de equipamentos que também são necessários para você colocar, né, em funcionamento esse banco regulador de tensão. Tá? Outro equipamento bastante importante é o religador, né, automático. Tá? Diferentemente da chave fusível, né, ele tem essa possibilidade de fazer religações, né, vamos dizer assim, seguidas. Tá? A chave fusível, né, quando o elo fusível queima, ele cai lá, o porta fusível e tem que substituir manualmente. Né? O religador ele pode ser acionado tanto remotamente quanto presencialmente. Tá? Então, é um equipamento bastante importante. Tá? Então, você tem no caso aqui religadores automáticos tipo GVO, né, grande volume de óleo, que são instalados em subestações ou mesmo também podem ser instalados em postes, né, na rede de distribuição. Tá? E aqui só para você ter uma ideia de mais ou menos como é que se dá a junção desses diversos equipamentos no sistema de distribuição. No caso aqui, uma subestação de distribuição. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, o alimentador de distribuição. Onde é que ele está? Está vindo aqui em cima. São esses 3 fiozinhos aqui. Né? São alimentadores, ó, que estão geralmente, aqui eles estão, no caso, saindo da subestação. Né? Você tem chaves seccionadoras, tá? Nesse caso aqui, de um lado do outro. Né? Você tem o barramento principal, tá? Que é esse barramento aqui, em cima, que eu acho que eu mostrei até uma aula sobre barramentos para vocês. Tem os religadores que a gente acabou de falar, né? O barramento de transferência, para que serve, né? Esse barramento de transferência é como se eu tivesse isso aqui. Vou tentar desenhar rapidamente para vocês, tá? Deixa eu acionar aqui o sistema rapidão. Pronto, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. O barramento é como se fosse esse conjunto de fiações, né? Vou desenhar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. No qual tem aqui, por exemplo, o barramento principal. E na eventualidade de eu perder esse barramento, né? Ou perder um alimentador desse, eu possa fazer a transferência, né? Imagina o seguinte, eu tenho um barramento principal e uma transferência aqui, ó, que a gente chama, né? Barramento de transferência. Então, imagina o seguinte, esse religador aqui deu problema. Eu quero manter esse alimentador aqui ligado, né? Porque esse religador deu problema, eu quero manter esse alimentador ligado, né? Ou vou dar manutenção nesse religador aqui e eu tenho que manter esse alimentador em operação.
Então o que eu tenho que fazer? Ó, imagina o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui rapidamente para você, também para a aula não ficar muito extensa, tá? No qual eu tenho aqui o meu equipamento, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um barramento principal, né, que a energia vem aqui, e vai aqui para o meu alimentador. E aí eu também tenho aqui vou até colocar completinho, né, para não ter problema. Já explico para vocês, tá? Como é que é mais ou menos essa ideia aqui. Você tem o seguinte, você tem o equipamento principal e transferência. Pronto, como assim? Imagina o seguinte, eu tenho esse alimentador aqui, tá? E aí a energia vem, obviamente, né? Aqui está fechado, aqui está fechado. A energia vem, e vem para cá para o meu alimentador, tá? Imagina uma determinada situação. Sim, eu tenho que conectar aqui também, só um segundo. Eu posso até fazer uma aula para vocês só específico disso, tá? Se não ficar muito claro. Imagina que eu tenho uma situação no qual que eu precise tirar esse religador aqui de funcionamento, né? Consequentemente, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar o meu alimentador desprotegido? Não, né? Então eu tenho que fazer a transferência, né, desse barramento para cá, tá? E aí o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu vou fechar esse meu religador aqui, tá? E aí quando eu dou um fechamento, energiza aqui minha barra de transferência. Olha, perceba como é que a energia vem, ó. Vamos acompanhar ela aqui, ó. Como aqui está fechado, ela vai passar direto, né? Vai descer aqui, vai energizar meu barramento de transferência e, consequentemente, vai continuar a energizar o mesmo alimentador. Eu tirei esse religador aqui de operação, mas eu não deixei o alimentador desprotegido, por quê? Porque agora ele está protegido por esse religadorzinho aqui, entendeu? Então, que no caso aqui é esse aqui, ó, o religador, o disjuntor de transferência, que é esse aqui na imagem, tá? Então percebo que eu tenho uma configuração bastante interessante, né, dentro da subestação de distribuição, que é importante você perceber a funcionalidade de cada equipamento aí, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, do disjuntor de transferência, o religador, né, de transferência, ele tem essa função de como se fosse um backup, né, dos demais equipamentos aí, tá? Então, bastante interessante. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula específica só para isso aqui, explicando para você direitinho para quem não explicou. Mas basicamente é isso aqui que eu falei, tá? Então, gente, mas tem muitos outros equipamentos aí, vários. Eu não mostrei, por exemplo, o TC, que é o transformador de corrente, não mostrei o TP, né, o transformador de potencial, e muitos outros, tá? Mas tentei mostrar para vocês de forma genérica, né, alguns dos principais aí que você pode encontrar na rede de distribuição de energia elétrica em especial. Tá? Também nem falei de cabos, a gente vai ter uma aula específica só de cabos ali. Tá legal para a gente conhecer. Então, qualquer dúvida, comenta aí no Class 1 e no YouTube. E até breve.